Um outro ponto, né, que o Sérgio Buarque de Holanda ele vai tratar são de algumas características da presença portuguesa aqui, né, no nosso território como metrópole em relação a uma colônia. Tudo bem? Por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda tenta elucidar a realidade brasileira e as causas de uma certa mal-sucedida formação de um espírito progressista no seio das relações sociais da civilização brasileira. Né? Ou seja, existe, de certa forma, um bloqueio de um espírito progressista, né? Os portugueses eles são extremamente tradicionalistas, né? Eles eram extremamente tradicionalistas e isso está presente até hoje, de certa forma, na nossa maneira, né, de ler a sociedade. Uma outra característica que o português ele tinha era o fato de que aquelas personalidades portuguesas que vieram para cá, eles não possuíam, de certa forma, a família, né? Eram homens, muitas vezes renegados de Portugal, que vinham para a América a título de aventureiros, né? Isso, desses aventureiros em suas incursões no Brasil, ao contrário do que ocorria, né, entre os ingleses lá na América do Norte, não é de se espantar que o povoamento da colônia se desse em grande parte por mestiços, né? Ou seja, aconteceu aqui então essa mistura que o próprio Gilberto Freire já havia apontado na obra Casa Grande Senzala. Mas essa é uma característica do nosso padrão de colonização. Enquanto na América do Norte os ingleses tinham uma intenção de povoamento a partir de famílias que saíram da Inglaterra por uma questão religiosa e queriam povoar a América do Norte, em relação aos portugueses que vieram para a América do Sul, não tinha muito essa ideia de construção de uma civilização, de virem para cá com a família, né? Mas tinha um contexto de exploração. Né, uma coisa que vocês conhecem muito bem. Primeiramente, né, esses mestiços oriundos das relações dos portugueses com as índias e posteriormente com as escravas negras. A partir daí, um outro ponto que eu quero chamar a atenção é o fato de que essa estrutura colonial de exploração centrada na noção da fazenda, da propriedade da fazenda, seja do açúcar, seja do leite, seja da cana, do café, enfim, trouxe aí uma perspectiva de que a fazenda, o núcleo de propriedade fazenda, era mais importante do que a sociedade, do que o social, do que a estrutura social, né, como instituição. Tudo bem? Então, assim, a fazenda ela era praticamente um núcleo fechado, independente. Ali deveria se produzir tudo, né? Deveria ser autossuficiente, como os feudos europeus da Idade Média. Então, isso deu um fortalecimento a esse caráter, né? De manter essa propriedade privada a todo custo, de estruturar ali todas as suas condições de sobrevivência, não valorizando socialmente a questão das instituições, da política, por exemplo, né? Então isso demonstra de certa forma uma certa tendência a uma alienação política, de não envolvimento com uma política séria, né? E muitas vezes o que é pior, de privatizar a política, ou seja, em vez da política estar voltada para o bem comum da sociedade como um todo, a gente vai se inserir na política justamente para tirar dela algum proveito para minha propriedade particular. Ou seja, isso é corrupção. Né? Então, assim, a partir dessa característica também da colonização portuguesa, o Sérgio Buarque de Holanda já está dando para a gente ali um certo DNA do porquê que a política brasileira é tão corrupta. Bom, agora sim, é muito importante que vocês vejam esses dois vídeos aqui da aula, entrem na página, acessem eles, façam esse registro do caderno que eu estou mostrando aqui agora, esse é o registro obrigatório, tudo bem? Marquem lá a data, o nome da aula, registrem isso. Se tiver dúvida, pergunta para mim no link que eu disponibilizo para vocês, entrem na plataforma EDB e realizem ali as atividades. Até o próximo vídeo.